Agro de hoje nós vamos mergulhar sobre o universo do mogno africano, uma madeira nobre que vem ganhando espaço no Brasil. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e hoje vou conversar com dois pesquisadores da Embrapa Florestas, a Cristiane Reis e o José Mauro. Juntos nós vamos explorar as oportunidades da produção e também as estratégias para tornar essa produção e esse setor mais viável. Então, vamos avaliar aí se o mogno africano tem um potencial, né, de ser lucrativo para o Brasil. E é isso que a gente quer responder, então fique com a gente. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. O José Mauro e a Cristiane Reis já são parceiros da CNA e estiveram no levantamento de custos de produção pelo projeto Campo Futuro de mogno africano e também no Dia de Mercado, que foi realizado no município de Minas Gerais. Então sejam bem-vindos, Cristiane e José Mauro, ao podcast Ouço Agro. É um prazer tê-los aqui. Bom dia, Natália. É um prazer estar representando a Embrapa Florestas aqui junto à CNA. E o mogno africano, ele é uma cultura que foi introduzida no país, conforme o próprio nome diz, a origem dele é da África. Ele foi introduzido na década de 70 e desde então a Embrapa, por meio do pesquisador inicialmente, né, por meio do pesquisador Ítalo Falesi, ela vem estudando, conhecendo a cultura que se disseminou desde então para outras localidades do país. Mas foi a partir mais ou menos de 2000, da década de 2000, que o mogno ele começou a ser cultivado com mais intensidade. Então, hoje nós temos aproximadamente 63 mil hectares plantados no Brasil, com maiores destaques aí para os estados de Minas, São Paulo, Goiás, Pará, dentre outros. José Mauro, seja bem-vindo, você também, ao podcast Ouço Agro. Obrigado, Natália, né? Obrigado, assim, pelo convite. É um prazer também estar aqui representando a Embrapa Florestas nessa parceria nossa, né, nas espécies florestais. A minha área de trabalho aqui na Embrapa é economia florestal e planejamento florestal, né? E nós tivemos a oportunidade de participar do Dia de Mercado e do painel de custo de produção, primeiro, que a CNA realizou pelo Campo Futuro. E o mogno africano, ele vem suprir uma lacuna, né, deixada com a redução da exploração das madeiras nativas, principalmente uma madeira de alto valor agregado, pensando em produtos de maior valor agregado, e como tudo aquilo que envolve uma maior ou melhor qualidade de produto, ele também precisa de um maior cuidado quando comparado com outras espécies florestais que normalmente os produtores estão habituados a plantar ou manejar, né? Então acho que é importante a gente poder abrir esse espaço e trazer um pouco dessa discussão hoje. É uma cultura que está chegando no Brasil, né? E em alguns casos tem se mostrado rentável, né? Com uma margem positiva para algumas regiões. Então é importante a gente trazer essa informação aqui para explorar um pouco esse mercado, né? E deixar aí como oportunidade também para aqueles produtores que já têm algum cultivo florestal, queiram fazer uma diversificação, ou outros, né? Porque também é uma cultura que pode ser integrada com agricultura e pecuária, mas enfim. Vamos começar entendendo um pouco do cenário, né, global. Então eu queria ouvir a visão de vocês em relação como que está a situação da produção do mogno no cenário global, como que é essa demanda e como que o Brasil está inserido, nesse meio, né, nesse contexto de mercado. O mogno africano, como ele é de origem africano, né, da África, ele foi em maior parte a madeira que é comercializada mundialmente, porque é um mercado consolidado em nível internacional, ele tem sido muito explorado nas florestas nativas. Países que plantam mogno existem. Entretanto, muito provavelmente, a Austrália era o maior destaque até então, com em torno de 16 a 20 mil hectares plantados. E hoje, pelos dados que a gente tem, embora sejam escassos em nível mundial, mas, ao que tudo indica, o Brasil hoje é o maior produtor de mogno africano no mundo, de plantado, né? E nativo, as áreas lá na África. Obviamente que uma madeira que é nativa, ela possui uma proporção de cerne muito maior
né, um crescimento, um volume de madeira muito maior do que dos exemplares que são plantados. Mas ainda assim, é uma madeira que tem sido obtida em território nacional, é uma madeira que tem sido de boa qualidade, desde que bem manejada. Então, aí entra esse aspecto fundamental que o José Mauro já citou. O planejamento, a gestão do plantio, ela tem que ser acompanhada e muito bem feita, né? Técnicas silviculturais que a gente vê tradicionalmente na área florestal, né? Na academia florestal, na pesquisa florestal, elas têm que ser bem utilizadas. E aí, acho que vale a pena a gente destacar também que existem diversas espécies de caia, que é o gênero, o nome científico do gênero da qual o mogno africano está inserido. Dentre essas espécies, existem 4 que têm sido plantadas no Brasil: o Caia antoteca, o Caia grandifoliola, o Caia ivorensis e o Caia senegalensis. Desses 4, existem 2 que têm sido os mais plantados: o Caia grandifoliola e o Caia senegalensis. Aí existem peculiaridades. Por exemplo, o Caia senegalensis, como ele vem de regiões da África que são mais pobres em termos de fertilidade de solo e de carência de chuvas, eles têm sido utilizados no Brasil mais em regiões com tais características. Então, sempre que você tem um solo pobre, com problemas sérios de estresse térmico e déficit hídrico, tem sido plantado os senegalenses. E o grande foliola, por outro lado, em solos mais ricos, mais férteis, e também que você tem uma maior disponibilidade de chuva no decorrer do ano. Muitas vezes também tem sido utilizado irrigação nesses plantios de caia grandifoliola, nas grandes fazendas, né, que tem plantado. E há uma diferença em termos de qualidade da madeira, há uma diferença em termos de manejo entre as duas. O caia grandifoliola ele tende a ter uma madeira que é de melhor qualidade e também com uma cor mais rosada. O senegalenses tende a ser uma madeira mais amarelada e a exigir também os senegalenses um pouco mais de intervenções de podas, porque o grandifoliola, o fuste, ou seja, a parte comercial do tronco da árvore, ele é mais retilíneo, o que é uma qualidade essencial para a obtenção de madeira serrada nobre, ou mesmo laminada, né. Então, o senegalenses ele já tende a ser uma madeira um tronco um pouco mais tortuoso. Mas, no geral, a gente tem notícias, né, que tem sido bem-sucedido os plantios, desde que bem manejados, desde que se tenha uma assessoria técnica adequada. Uhum. E há quanto tempo, mais ou menos, José Mauro, que dá para a gente considerar que o volume produzido no Brasil é significativo, né, do mogno africano? E também queria ter uma noção em relação a como que foi o estabelecimento desse cultivo em relação à demanda, né? Houve, já é estabelecida uma demanda pela madeira do mogno africano e o Brasil passou a identificar que dava para cultivar aqui ou, houve primeiro essa necessidade de diversificação, curiosidade, a tecnologia permitindo o cultivo e aí se buscou uma demanda? Como que foi, como que está essa questão de oferta e de demanda do mogno africano para o Brasil? Sim, a demanda é mundial, como a Cris falou, não é? Do mogno africano, ele é uma madeira consolidada, já sendo trabalhada. Obviamente que as qualidades, o percentual de cerne, né? Que é a parte mais dura da madeira, que é o que utiliza para fazer os móveis, a madeira de maior qualidade, é completamente diferente num plantio de 20 anos e numa espécie nativa retirada, colhida com 100, 150 anos, né? Então, é daí provavelmente que vem a maior diferença. Mas assim, o Brasil ele identificou que ele busca já madeiras nobres, né? Então buscou-se com o mogno africano, o cedro australiano. Algumas espécies brasileiras também foram já pesquisadas, né, como mogno brasileiro, só que aí as espécies semelhante à seringueira, que quando plantada na região de origem dela, ela tem muito problema com pragas e doenças, né? Tanto que a seringueira ela é nativa do Brasil, mas os plantios se concentram muito na região do Cerrado, né? Onde ela não é nativa do Cerrado, ela é nativa da Amazônia, né? Então aí foi o jeito que o pessoal conseguiu trabalhar para poder viabilizar os plantios. Então tentou-se com o mogno brasileiro,
né? E aí você teve alguns problemas de pragas também que inviabilizaram qualquer adensamento da cultura. E isso foi experimentado no Cerrado, em várias regiões do Brasil, e o problema persistiu. Então, buscaram-se espécies alternativas, né? E o mogno africano surgiu como uma espécie com um mercado atrativo e com alto valor de mercado. A questão da demanda hoje é uma demanda que está se estabelecendo no Brasil, dessa madeira. Até mesmo porque nós temos alguns cultivos, os cultivos mais profissionais, que foram, porque o pessoal, querendo ou não, ele vai plantando, vai experimentando, vai testando, acompanhando a pesquisa, vai aprendendo com esse processo do manejo, né? E os cultivos já onde tem esse aprendizado agregado, vamos dizer assim, né, que o pessoal já aprendeu melhor como manejar e plantou, são cultivos que ainda não chegaram em corte-ratos, né? Então é uma madeira que ele vai demorar um ciclo de produtividade de espécie em torno de 20 anos, né? E aí tem algumas diferenças que eu gostaria de deixar claro em termos de manejo, mercado e características, porque produtividade florestal é muito importante, né? Eucalipto de baixa produtividade dificilmente se mantém viável no negócio. Então você precisa de produtividade. Só que toda matéria-prima de preço mais baixo, eu vou dizer de baixo valor agregado, mas de uso mais como biomassa, como energia, né, que é o eucalipto padrão que a gente usa, celulose, energia, que ele é mais matéria-prima, né, vamos dizer assim, para biomassa, então você produz em escala. A produtividade é fundamental. E aí você tem que manter um custo baixo para poder ter uma certa rentabilidade. Você tem que ter alta produtividade com o menor custo possível. A madeira de maior valor agregado também tem essa questão da alta produtividade com o menor custo possível, mas você tem que atingir um padrão de qualidade nela. Então não adianta eu querer implantar uma madeira e dizer assim, eu vou ter que investir e fazer um desbaste, o desbaste custa dinheiro. Se você não fizer o desbaste, você não vai ter a madeira de qualidade no corte raso. Então o desbaste pode acabar sendo um investimento, né? É o que a gente vê no manejo de pinos, por exemplo. Também para pinos de alto fuste, né? Que é o pinos manejado com desbaste para produzir toras para serraria, para produtos de maior valor agregado. Porque o produtor ele tem que saber assim, a madeira que vai pagar a conta dele é a madeira do corte raso. E quem vai pagar essa conta é a indústria, porque é uma madeira que vai ser processada para a fabricação de móveis, de produtos de maior valor agregado. E para isso, a indústria tem que ter condição de extrair um bom valor dessa madeira. Então, de nada adianta você ter custo baixo no manejo e chegar com a madeira ao final que não atenda a demanda da indústria ou que gere muito pouco volume de madeira boa para a indústria. A indústria não vai pagar um bom valor por esse produto, consequentemente, não vai remunerar. Então, nisso, ele é distinto do que os produtores estão acostumados a produzir com eucalipto, né? É um produto que você vai ter. A produtividade média nacional do eucalipto está em torno de 38 metros cúbicos por hectare ano. Você tem regiões que chegam a 70 metros cúbicos por hectare ano. Né? A gente tem determinados sítios e solos, etc. e tal. O mogno você tem 16, 17 metros cúbicos por hectare ano. E ainda assim ele paga a conta, desde que essa madeira que chega lá no final dê uma madeira com uma boa dimensão, com retilínea, com a desrama realizada, né, que você vai ter madeira livre de nós. E aí, na hora que a indústria processa essa madeira e seca, ele consegue ter um bom rendimento em móveis que dão móveis bonitos, que vão pegar um preço alto. E aí você tem toda a cadeia sendo remunerada ao longo desse processo. Se você chega à madeira no final e ele não atende esse mercado de alto valor agregado e você vai querer vender ela, seja para energia ou para carvão, como a gente já ouviu um relato, né, que em Minas Gerais, não vai pagar a conta, não fecha a conta, entendeu? Com essa produtividade não tem como competir. É interessante esse ponto que você falou, né, José Mauro, porque a gente nota que não é uma necessidade sempre de redução de custos. Nesse caso do mogno africano, como você precisa do desbaste de outras práticas ali de manejo, você acaba tendo que investir nisso para conseguir estar inserido naquele nicho de um produto com valor agregado. Porque senão você corre o risco de estar praticamente, você tem um certo custo, mas depois você pode ter um custo maior em outras operações, ou mesmo não conseguir o valor que você esperava quando investiu na atividade. Então, precisa de uma gestão fina
do produtor, né, que vai investir em qualquer cultura, inserir essa atividade no seu processo ali, no seu negócio. Então essa gestão fina e um conhecimento para saber quais são as práticas, silviculturais que ele precisa implementar para realmente ter um produto com a produtividade esperada para aquela cultura, né, para aquela espécie florestal, produtividade e também o valor agregado. Então, nesse sentido, eu queria até entender como que vocês acreditam que está a parte do mão de obra, né, disponível e tecnologias para o produtor fazer as práticas que são essenciais para o manejo do mogno africano. Bom, a questão toda do mogno africano é que, como algumas culturas florestais, você tem, como eu falei, o foco principal na produtividade. Então, você tem que escolher um bom material genético, ter um bom espaçamento para utilizar a capacidade de recurso do local do plantio, né, que a gente chama índice de sítio, bem, para ter uma boa produtividade, fazer uma adubação correta, né, e combater formiga, principalmente, e não deixar pegar fogo, né. Esse é o padrão do eucalipto, né, que é feito. Então você cuida da mato-competição, principalmente no primeiro e no segundo ano, cuida de formiga o ano inteiro, não deixa pegar fogo, aduba bem no primeiro e no segundo ano, que é quando ele responde mais à adubação, tem que ter uma boa adubação para ele ter uma boa produtividade, e depois disso você vai ter uma colheita que, se você escolher um bom material genético e plantou no espaçamento adequado, é muito provável você ter uma boa produtividade. E daí, para ter uma boa rentabilidade no eucalipto, você está próximo ao mercado consumidor e ter uma escala, já ter uma ideia mais ou menos do custo de colheita antes de você plantar. Então, se você tendo esse cenário dentro da plantio de eucalipto, é muito pouco provável, tirando alguns momentos de queda de preço de mercado, que isso aí qualquer cultura passa por isso, né, que você não vá se frustrar, vamos dizer assim, no plantio do eucalipto. Tá? No mogno já é um pouco diferente, porque o mogno você precisa, como qualquer cultura de manejo para múltiplo uso, né, de tórios de maior valor agregado, você tem um espaçamento mais adequado, que não vai ser tão adensado quanto o eucalipto. Você não vai plantar 1000 plantas por hectare, mas você também não pode, o produtor, chegar e dizer: não, eu vou plantar 400 plantas por hectare, que é o que eu vou fazer corte raso, que aí ele vai ter muito problema com mato-competição, vai ter muito problema com desgalhamento, e aí vai ter que entrar com muita desrama, vai ter muito nó na madeira. Então, assim, o desbaste faz parte do processo de condução. Então, você entra, você planta ali 600, 800, 700 árvores, vai depender do solo, da produtividade da estratégia. Você vai conduzir essas árvores aí com a desrama inicialmente, para você poder produzir madeira clear, né? Essa desrama tem que entrar aí do mogno, dependendo, você tem que entrar já no segundo, terceiro ano, começar com as desramas até uma certa altura, depois fazer outra desrama até uma determinada altura, para você ir limpando o fuste e permitindo a produção de madeira clear, porque é a partir daquele diâmetro que a madeira vai produzindo, e o nó fica na parte mais central do tronco. Então é a partir dali que ele vai produzindo madeira. E aí depois você vai selecionar com desbaste as melhores árvores para ficar no teu plantio. Então você tira as piores árvores. Essas árvores, o custo de desbaste ele é mais elevado que o corte raso, porque você tem que tirar com cuidado para não machucar as árvores que ficam, que é dali que vai vir a tua renda, né? E aí, nessas árvores que ficam, você tem que ir acompanhando com o inventário para ver, às vezes precisa do segundo desbaste ou não, vai depender da tua estratégia de manejo, né, e da idade de corte que você estabeleça. E aí chega no ponto, então, do corte raso, onde você vai ter madeiras que tiveram um bom diâmetro, porque você adubou bem, você, no caso do mogno, a ocorrência do pessoal irrigar, pelo menos até o 4º ano de idade, ou até mais tempo, dependendo da pluviosidade, da demanda pluviométrica. E aí você tem uma madeira com potencial de ser transformada com um bom índice de rendimento em produtos de maior valor agregado. E aí essa madeira com potencial de ter bom rendimento na produção de alto valor agregado consegue ter um preço bem mais alto do que a madeira de eucalipto ou a madeira de pinos, vamos dizer assim. E aí é daí que vem todo o processo da rentabilidade. Então, quando o produtor ele planta o mogno, aí a muda é mais cara, ele aduba ou ele acha que ele tem que economizar na adubação, não põe a adubação correta. Ele não faz o desbaste, e chega do final, ou ele faz um desbaste muito tardio, e aí ele não faz desrama, faz um desrama tardio. Vou fazer desrama junto com desbaste com 8 anos.
Então, a madeira grossa do tronco já está toda sem, com nó, e a madeira que ele vai produzir sem nó é tão pouca que na hora que você for desdobrar a tora, a madeira cleia dele sai na costaneira. A madeira serrada mesmo vai estar cheia de nó. Por mais que tenha feito a desama, só que ele fez muito tarde. Então aí entra o conhecimento silvicultural, que tem que ser colocado no manejo para permitir esse potencial de agregação de valor. E aí, assim, sobre a mão de obra em relação a isso, utiliza-se muito da experiência de outros cultivos florestais, né, na questão de adubação e de desrama, que também usam madeira para múltiplo uso. Eu acho que nas regiões do mogno, onde o mogno está plantado, ele pode ser que pode ser que a pessoa tenha alguma dificuldade de encontrar essa mão de obra, mas não é difícil encontrar empresas de capacitação ou essa mão de obra em regiões que tenham manejo de múltiplo uso. Nós temos uma associação brasileira de produtores de mogno africano que está desenvolvendo essas técnicas, né, de manejo, pensando já na questão do desdobro, na questão do múltiplo uso e da madeira de maior qualidade. Então, acho que a questão é os produtores se reunirem, se juntarem e buscarem informação, entendeu? Até mesmo para ver capacitação nessa área, né, a questão de contratação de mão de obra ou capacitação da mão de obra semelhante. Mas um paralelo que eu terminaria, só para concluir a minha fala, o produtor, quando ele planta soja para grão, ele tem um certo cuidado e um certo nível de investimento. Quando ele planta soja para semente, salvo engano, ele precisa de muito mais cuidado, o adensamento é maior e a produtividade não é a mesma. Mas ele precisa atingir aquele padrão de qualidade para semente, senão ele não vai receber por semente e vai vender para grão. E aí, na hora que ele vende para grão, o nível de custo dele foi muito mais alto e a receita não remunera. Então, esse paralelo no mogno, eu diria que ele é aderente. E só como uma complementação na fala do José Mauro, a questão com relação à questão da capacitação, ela é fundamental, né? E é nesse cenário que nós, né, via Embrapa Florestas, como a gente tinha muita demanda por informações sobre a cultura, via serviço de atendimento ao cliente, né, o saque da Embrapa, pessoas vinham nos visitar presencialmente e tudo mais, nós acabamos reunindo um time de pessoas que têm desenvolvido pesquisas, né, com o mogno, e em 2019 nós lançamos um livro sobre a cultura do mogno no Brasil, que inclusive nós podemos deixar disponível o link depois, né, na descrição do vídeo, se vocês permitirem, como uma forma de trazer mais informações para os produtores, para os empresários, para os investidores. Existe também um software, né, que é de manejo, na verdade, ele faz a avaliação econômica e de manejo de um sistema, seja monocultivo ou sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta com mogno, que foi disponibilizado pela Embrapa Florestas também, que é o Sismogno e o Sismogno ILPF, que ajudam os produtores a simularem cenários futuros, tanto em termos de manejo quanto da parte econômica, com base naquilo que ele implantou no campo, com base no espaçamento, no tipo de material e tudo mais. E desde então, né, aliás, há muito tempo, as pesquisas elas não param e não podem. É uma cultura nova, né, mesmo que fosse uma cultura já consolidada como o eucalipto, como o pinos, a pesquisa não para, porque os produtores, os empresários, eles têm sempre necessidade de mais informações, de aprimoramentos, e é essa a nossa função enquanto instituição pública de pesquisa. E assim tem sido conduzido também pelas universidades. Tá? Então, o que a gente almeja agora é aumentar o impacto do livro em termos de ter oportunidades, né, de mais treinamento com esses produtores, ou mesmo que outras instituições assim as façam. Quais são as principais regiões produtoras no Brasil? Ele começou na região norte do país e se disseminou. Então, como são espécies de clima tropical, a situação ideal é que aonde eles têm encontrado melhores condições de desenvolvimento, são também nas condições tropicais do Brasil. Então, via de regra, está sendo mais disseminado no Sudeste, principalmente, com destaque para Minas Gerais, Centro-Oeste e Norte, que foi o berço de introdução. Existem relatos no Nordeste também, mas muitos de senegalenses e alguma coisa no Sul, mas no Sul a gente tem que tomar muito cuidado,
porque há uma incidência muito grande de frio, de geadas, que podem comprometer os plantios, principalmente nas fases iniciais. Mas existem alguns relatos por lá também. Mas o que em geral a gente tem recomendado é plantar em regiões com clima tropical similar às condições ambientais da região de ocorrência natural dos mognos lá na África. Você sabia? O mogno africano pode atingir até 30 metros de altura e seu tronco pode ultrapassar 1 metro de diâmetro? Essa árvore, além de ser uma fonte valiosa de madeira nobre, tem crescimento mais rápido que o mogno brasileiro, podendo ser colhida em ciclos de 15 a 20 anos. E o melhor, seu cultivo pode ser integrado a sistemas agrícolas e pecuários, combinando produção de madeira com outras culturas, como café ou frutíferas, gerando renda diversificada e benefícios ambientais. Você falou desse material para deixar o link, a gente vai disponibilizar o link na Ótimo. descrição desse vídeo ou desse áudio. E interessante também que tenha esse software, ele é de uso, gratuito para Sim, qualquer um que queira. sim, Legal. Que é muito importante, né, para o produtor já ter algo estruturado, assim, que sim, facilite na tomada de decisão dele do campo, né. com certeza. E do que vocês veem hoje do cultivo no Brasil, do perfil dos produtores que estão, né, com essa que iniciaram com essa espécie, vocês acreditam que a maioria esteja, ciente e fazendo, seguindo o caminho para conseguir atingir esse objetivo de realmente ter um produto de valor agregado? Porque como você colocou, né, Josemário, é bem específico, né? E na verdade o caminho é inverso, ele tem que saber aquele mercado, aquela qualidade e produtividade que ele quer, e aí sim fazer a sua definição e o seu planejamento do que ele vai precisar de manejo ali, e dos cuidados que deu para perceber que são, é uma questão bem detalhada ali no manejo. Vocês acreditam que hoje no Brasil os cultivos têm seguido nesse caminho? Olha, existem de todos os tipos, assim como qualquer outra cultura, né. Então você tem desde de produtores que são também empresários com um elevado grau de nível tecnológico, embora a gente saiba que o cultivo, a forma de manejo tem sido uma construção por ser uma cultura recente. Então tem aqueles que são de alto grau tecnológico, que procuram fazer o dever de casa tudo certinho. Tem aqueles que, às vezes, até por questões financeiras, não conseguem fazer o dever de casa tão bem assim, mas estão tentando. E tem outros que, às vezes, a gente vê relatos, existem grupos de WhatsApp específicos para mogno africano, então a gente vê muitos relatos, né, de produtores, em que as áreas são plantadas por empresas que são contratadas para aquilo, elas executam a parte que lhes cabe ali naquele contrato, né, de prestação de serviços, e muito provavelmente deixam um dever de casa para eles fazerem e não fazem, ou não deixam esse dever de casa. E eu costumo dizer que você atuar na área florestal, especificamente no segmento de florestas plantadas, né, que é a área que eu e o Zé a gente atua, é como você planejar uma casa e construir essa casa. Não dá para você chegar e comprar os materiais para depois você pensar qual que vai ser o tamanho dessa casa, ou se essa casa vai estar numa região de relevo ou de planície, né. Se é uma região mais ondulada, em que você vai ter que fazer um alicerce diferente, vai ter que ter mais de um andar para alicerçar essa casa nessa região declivosa. E então eu repito a mesma coisa para a área florestal. Você tem que ter o planejamento e como você vai estruturar as coisas no decorrer do tempo. E eu acho que quem entra, em bom mineirense, que eu sou mineira, de gaiato na história, logo entende. Não demora muito tempo para entender que precisa fazer o dever de casa corretamente. Então, uma coisa que a gente fala muito é essa questão do adequado planejamento, de procurar ter o máximo possível de informações pelo livro, por outras publicações, porque já se passaram 6 anos desde o lançamento do livro, então muito conhecimento já foi gerado também depois disso e pode ser aproveitado. A questão dos treinamentos, das capacitações, a própria questão do dia de mercado, que foi a promoção da CNA e da FAENG lá em Minas, os custos de produção, são fundamentais, porque é onde você consegue interagir com os produtores e eles entre eles,
vai ter uma troca de experiências que vai ser muito rica, nem que seja para falar assim: "Eu não vou fazer igual a Cris fez, porque tá errado, eu vou fazer melhor. Eu percebi que na minha fazenda é melhor fazer dessa forma". Então é um processo de busca incessante por conhecimento, por aprimoramento, por treinamento e por esse aprendizado coletivo. A gente está falando muito do Mogno e eu estou sentindo falta de ressaltar para vocês mais os produtos agregados que podem ser gerados, né? Então você tem madeira serrada para você fazer pisos, né? De madeira, para você fazer tetos, né? Tem fotos belíssimas de forros de casas, engradamentos, janelas, portas, obras de arte, esculturas. A associação tem atuado muito em conjunto com designers de móveis, então, assim, peças belíssimas que já foram até premiadas em diversos concursos de obras de arte, como, por exemplo, a Casa Vogue já teve uma cadeira de mogno premiada. Na Casa Cor, não me lembro se foi em 2021, mas havia um conjunto de cobogós na Casa Cor de Belo Horizonte e feito de mogno africano, dentre outras peças belíssimas que estavam lá, e esse conjunto de cobogós também foi premiado. Então, assim, diversas peças premiadas e de madeira nova. Não é ainda uma madeira, muitas delas que ainda não atingiram a rotação final, mas foram tiradas por desbaste e os produtores, nessa ânsia de gerarem produtos e de testar a madeira que ainda não é a madeira final, ou mesmo outras peças já de corte de 20 ou mais anos, né. Então a gente vê que a Associação de Produtores de Mogno Africano, a BPMA, ela tem feito um esforço constante de trazer mais fazer com que a sociedade brasileira conheça mais o mogno africano, porque em cenário internacional já é uma madeira consolidada no comércio, aquelas nativas lá da África que foram cortadas e uma madeira de altíssimo valor agregado. Mas essas obtidas no Brasil, elas têm um potencial imenso e a associação ela tem promovido essa conexão, né? Diversas empresas já testando também produtos, né, e por sinal produtos de altíssimo valor agregado. Uma coisa também que eu gostaria de adicionar à minha fala da Cris é como é que o produtor pode saber se o plantio dele, o que ele está manejando o plantio para chegar na qualidade adequada, né? Produtor, visite uma empresa que serra mogno africano, né? Veja, junto à BPA eles podem ver algumas empresas que fazem isso, né? De repente podem tentar uma visita e ver assim, qual é aquela madeira qual é aquela tora que a indústria está pagando bem. E qual é aquela tora que a indústria de repente não se interessa em pagar bem, entendeu? Porque ele vai comparar e vai dizer, o meu vizinho, a tora dele está mais parecida, né, mais para o corte final, com a tora aquela lá bonita que está tendo uma boa remuneração e é demandada, ou com aquela tora de que o pessoal não quer, e não é que não quer porque a madeira é ruim, ele não quer porque aquela madeira no momento que entra na indústria e faz o desdobro, ou ela não tem a qualidade necessária, ou ela tem, mas o rendimento da madeira de qualidade dela é muito baixo. Porque não é a tora inteira que vira madeira serrada, né? Uma boa tora, na hora que você desdobra, 40% dela vira madeira serrada. O restante vai para outros tipos de produto, entendeu? Aí você tem também produtos de menor valor agregado, você vai ter serragem, você pode ter outras coisas feitas com a costaneira ou as partes da desdobra, mas uma boa serraria com uma tora muito boa vai variar de 40% a 60%, e 60% sendo muito otimista, entendeu? Então, e se você pega uma tora ruim, mal cuidada, esse rendimento é 10%, 15%. Então é lógico que o industrial não vai ter a mesma disposição de pagar um valor alto por essa tora. Não é só metro cúbico de mogno, entendeu? É isso que eu gostaria que ficasse claro. E esse metro cúbico de mogno que pode variar, sei lá, o preço ainda está se definindo no mercado, que como a Cris falou, a gente está tendo corte, tem muita madeira de desbaste, mas pode variar aí de R$70 o metro cúbico até R$400 o metro cúbico, estou chutando aqui agora, tá? Mas pode chegar nesses valores, né? Isso tudo vai depender dessa questão, da qualidade, do potencial que essa tora tem condição de entregar, tanto em termos de rendimento ou de produtos de maior valor agregado.
E para essa tole chegar com essa qualidade, tem que ter sido feito um bom espaçamento, o sistema de desrama, sido feito desbaste no momento adequado para garantir a produtividade no futuro, tem feito foi um bob de adubação, controle de formiga e tal, o básico que o produtor já faz, mas ele tem uma engenharia florestal agregada no manejo de múltiplo uso, que é distinto, assim, tem mais conhecimento de engenharia florestal do que o manejo de eucalipto para energia, por exemplo. Não desmerecendo, né? E quem sou eu, os florestais podem até ficar chateados de falar isso, mas você tem muito mais técnicas florestais envolvidas no manejo de múltiplo uso do que no sistema de talhadia, que é você plantar e fazer o corte rápido. O beneficiamento é feito pela indústria sempre, geralmente, ou tem alguma forma aí também que o produtor conseguiria, né, ter um potencial de ter mais valores agregados por conhecer o que ele está produzindo, na sua forma total, ou ele entrega para a indústria? Então, assim, tem o potencial sim do produtor fazer esse desdobro, mas aí o problema é investimento em máquina e equipamento, né? Então, veja, a agregação de valor na madeira do móvel, no dia de mercado a gente teve acesso a alguns preços, né? Você tem a madeira top do mogno seca, já em estufa, não é seca ao ar livre, é seca em estufa, com secagem controlada e tal. Ela pode chegar a variar a madeira serrada de 3.500 até R$ 1.800 o metro cúbico, né? É muita coisa. Mas aí você já tem a perda de um pouco de contração e decorrência da secagem, você tem a perda de desdobro em si, tá, desse rendimento. Aí você diz, e a madeira verde, já desdobrada, de R$ 700 a R$ 1.200 o metro cúbico, entendeu? Então esse é o potencial de agregação em valor da secagem em estufa, porque é uma secagem que vai ter uma melhor qualidade para produzir um móvel. Ninguém quer comprar um móvel, uma cadeira, que você coloca na sua casa e depois de 3 meses ela empene a perna, porque não teve uma secagem adequada, entendeu? Então a indústria moveleira não vai usar essa madeira para isso, tá? E aí quando o produtor diz, não, eu vou vender madeira verde mesmo, que eu não tenho um estufa, não tenho um controle de estufa, eu quero vender, beleza, ele pode chegar assim. Pode ser que a distância dele da indústria seja tão grande que ele consiga ter uma serraria móvel, por exemplo, que mesmo não tendo o mesmo rendimento da indústria, mas ele consiga desdobrar a madeira e ter um mercado local que ele consiga colocar bem essa madeira. Entendeu? Porque como a Cris disse, ela pode também entrar substituindo outras madeiras na produção de piso, de forro, né, de casa, né, na construção civil, que é onde a gente tem madeira de uso maior valor agregado, entendeu? Mas normalmente você precisa mais uma vez, precisa de qualidade. O produtor só tem que tomar cuidado, porque às vezes o pessoal pensa, se eu evoluir mais na frente do processo, eu consigo agregar valor? Você só agrega valor se o custo que você teve for menor do que o preço que você recebe pelo novo produto. Senão você agrega custo, não agrega valor. Era melhor você ter parado onde você fez bem feito, né? Então, tanto que tem gente que não esmaga soja, né? Ele não tem um esmagador de soja, ou ele não produz um determinado produto mais na frente do agro, entendeu? Porque ele faz bem feito aquilo que ele sabe fazer. Na madeira existe essa possibilidade sim, ele pode pegar uma serraria móvel, ele pode desdobrar, mas aí tem que ver se a eficiência que ele consegue nisso e o preço que ele consegue na diferença agrega valor, agrega custo. Já chegamos ao final aqui do nosso episódio, eu tenho mais umas 5, 7, 10 perguntas para fazer, que a gente pode até gravar um outro episódio, mas uma pergunta rápida antes de a gente passar por uma visão geral, né. Já tem casos no Brasil do uso do mogno africano em sistemas integrados com, culturas agrícolas e pecuária ou mesmo ILPF? Tem. Muito da dispersão do mogno africano que começou lá no Pará, ela começou via sistemas agroflorestais, ou melhor, sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, a depender da conotação, né, que tem esses 2 tipos. Eh, a questão fundamental existem muitos casos de sucesso, por exemplo, o mogno consorciado com pimenta do reino, o mogno, consorciado com algumas palmáceas, o mogno consorciado com frutíferas, o mogno consorciado com café. Lógico que com um conjunto de técnicas que permitam que essas culturas fiquem consorciadas na mesma área e no mesmo espaço de tempo. Existem sistemas de integração em que envolve lavoura, pecuária e floresta, floresta sendo o mogno, também implantados. Um cuidado que deve-se ter é que existem muitos relatos de gado
em que ele se aproxima das árvores, e aí o gado ele só vai poder entrar no sistema num ponto tal que as árvores já estejam mais crescidas, né, não pode ser na fase de mudas, ou então que se tenha uma cerca elétrica, ou algum tipo de impedimento ali entre as árvores para que ele não cause danos. Mas mesmo em árvores adultas, em que princípio não tem o risco do pisoteio, por exemplo, do gado, existem muitos relatos de que o gado ele tem alguma coisa na casca do mogno, que principalmente do grande foliola, em que ele começa a roer a casca. E aí ele puxa e arranca cascas, assim, lascas muito grandes, a ponto de chegar a destruir algumas árvores, porque a árvore acaba sendo anelada. A parte mais viva da árvore, ela está próxima à casca. Então, acaba matando ou danificando seriamente muitas árvores. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter uma cerca elétrica, né? Ou mesmo algum outro tipo de cerca que impeça o mogno de estar, perdão, o gado de estar perto do mogno, Aí tá? acaba gerando um custo maior e, de novo, ele precisa Isso, saber o objetivo e exatamente. bastante detalhes sobre Exatamente. as Já tivemos, atividades. assim, vários relatos, já vi várias fotos e realmente não fica um cenário bacana, tá? E mas é isso. E nos monocultivos, né, até onde eu imagino é a regra, né, a grande maioria dos plantios tem sido em monocultivo, mas existem esses consórcios com outras espécies perenes ou agrícolas, né, de espécies vegetais perenes ou agrícolas, que tem sido casos de sucesso. José Mauro, Cristiane, obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer tê-los aqui como parceiros da CNA, né, pelo projeto Campo Futuro, também aqui compartilhando tanta informação sobre essa cultura que é nova no Brasil. Deixo a palavra final com vocês, com uma visão, para vocês colocarem a visão de vocês em relação ao potencial, às oportunidades de crescimento e estabelecimento dessa cultura no Brasil, já que a gente está falando, além de uma cultura nova, de um mercado também que está sendo ainda desenvolvido, com a parte de precificação, comercialização, a pesquisa também. Então, assim, todos aí buscando uma evolução para consolidação. Então, aproveito mais uma vez para agradecer e deixo essa palavra final com vocês. Eh, eu acho que os cultivos do mogno africano, como se tratam de madeira de maior valor agregado, né, de obtenção de madeira de maior valor agregado, eles têm que ser muito bem embasados em planejamento, em gestão eficiente dos recursos, em um manejo muito bem feito e, consequentemente, no constante aprimoramento em termos de conhecimento dos produtores, da mão de obra envolvida, e é isso. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Assim, em termos gerais, eu diria que eu acredito na cultura do mogno, tá? Mas ela tem que ser feita de maneira técnica. E é uma característica do cultivo florestal e do cultivo florestal de maior valor agregado, que são árvores com maior idade, não é? Não são cultivos cedo que você faz. Você pode dizer assim, mas o pessoal está apostando hoje, né? Bom, mas você pode apostar bem ou apostar mal, né? Você pode entrar, mas aí tem um detalhe. Quando esse mercado ele tem um potencial muito grande, porque a gente tem uma lacuna deixada de madeira de lei, né? Então essa madeira de maior valor agregado, tá? A gente está caminhando cada vez mais na sociedade para redução do uso de produtos de carbono fóssil dentro da nossa economia, né? E os produtos florestais eles entram com competitividade muito boa, porque é um carbono biológico, né? Que você está colocando em substituição a aço, a metal, né? A vidro, entendeu? E assim, você pode dizer, não, mas demora 20 anos para colher. Beleza, mas esse mercado que já está sendo formado, né, daqui a 4, 5 anos a gente vai ter as primeiras árvores mais estabelecidas que vão ter, já está em corte raso, tá? Só vai participar desse mercado quem tem a madeira. E só vai ter a madeira quem fez o cultivo há pelo menos 16, 17 anos atrás. Entendeu? Então, assim, a gente vê hoje o eucalipto, por exemplo, que passou por um período de baixo de preço, muita gente deixou de plantar, e hoje chegou a valores muito compensadores a madeira de eucalipto em boa parte da região do país, né? Gera até preocupação em algumas indústrias, tá? E só tem quem tem. Você pode, eu vou aumentar minha área de plantio. Beleza, você vai aumentar a tua área de plantio. No eucalipto você vai ter a tua oferta daqui a 5 anos, né?
No Mogno, você vai, pô, tem um mercado bacana, eu quero entrar nesse mercado e tudo, tem um alto potencial de valor agregado e tudo. Ok, excelente, você vai entrar. O teu desbaste com 8 anos, 9 anos de idade, que vai dar uma madeira de qualidade reduzida para esse valor, e a de corte raso vai demorar de 17 a 22 anos, entendeu? Então só vai participar desse mercado quem entrou hoje, ou quem entrou alguns anos atrás, né? Então, a questão toda é, vale a pena entrar? Vale, mas você tem que entrar sabendo que é uma cultura que demanda ciência florestal agregada. Muito bom, obrigada mais uma vez, José Mauro, Cristiane. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.